Vamos mergulhar num dos mais famosos exercícios de pensamento jurídico de todos os tempos. É um caso hipotético, mas que nos força a pensar, e muito, sobre os verdadeiros limites da lei e sobre o que é, afinal, a justiça. E a questão central é esta, bem direta e angustiante. Uma pergunta que, vamos ser honestos, não tem resposta fácil e que mexe com as nossas noções mais básicas, de certo e errado. Bom, vamos lá entender isto a fundo. Então, imaginem a cena. No banco dos réus temos 4 homens. Eles já foram condenados à morte pelo homicídio de um companheiro de exploração, Roger Wetmore, e agora estão a recorrer da sentença. A grande questão para o tribunal é: será que a lei se aplica da mesma forma, nas circunstâncias mais extremas que se possa imaginar? Mas claro, antes de qualquer julgamento, é fundamental entender a situação terrível em que estes homens estavam. A lei não existe no vazio, e os factos deste caso são, o mais extremo possível. A cronologia por si só já conta uma história de puro desespero. 5 exploradores, membros de uma sociedade de espeleologia, ficam presos. 20 longos dias de silêncio absoluto. Quando finalmente conseguem fazer contacto, a esperança dura pouco. O resgate vai demorar pelo menos mais de 10 dias e eles sabem que não têm esse tempo todo. E aqui está um pormenor absolutamente arrepiante. A origem desta ideia terrível. Não foi um ato de pura barbárie, mas sim uma pergunta racional, feita a médicos. Pelo rádio, foi o próprio Wetmore que, em nome de todos, perguntou se o canibalismo garantiria que os outros sobrevivessem. A resposta, mesmo que hesitante, foi um sim. E isto só torna tudo ainda mais complexo. A ideia de usar dados para decidir quem morreria partiu do Wetmore, a futura vítima. Todos concordaram com este pacto desesperado, mas, no último momento, ele recuou. Os outros, sentindo que o acordo tinha sido quebrado, foram em frente, lançaram os dados por ele, e o destino dele foi selado. E, para adicionar ainda mais peso a esta tragédia, temos este número: 10. 10 trabalhadores morreram na perigosa operação para os salvar. Isto levanta outra questão, não é? O sacrifício de uma vida para salvar 4 é assim tão diferente do sacrifício de 10 vidas para salvar 5? Ok, com os factos na mesa, o tribunal começa a deliberar. O primeiro a falar é o presidente Truepenny. Ele representa a visão mais direta, mais literal da lei, aquilo a que chamamos positivismo jurídico. Para o juiz Truepenny, o caso é incrivelmente simples. A lei é esta, preto no branco. O texto não fala em fome, nem em acordos, nem em desespero. Diz simplesmente que tirar uma vida de forma intencional é homicídio e a pena é a morte. Ponto final. Portanto, o raciocínio dele é o seguinte: como juiz, o seu trabalho é aplicar a lei tal como ela está escrita. Por isso, sim, os homens são culpados. No entanto, ele acha que a justiça, num sentido mais amplo, pode ser alcançada de outra forma. Ele sugere que o tribunal confirme a sentença, mas peça ao Poder Executivo que perdoe os homens ou que mute a pena para algo mais leve, talvez 6 meses de prisão. É uma forma de separar o papel da lei do papel da moral. Logo a seguir, vem o juiz Foster, que vira a mesa completamente. Ele rejeita a abordagem de Truepenny e diz que este caso não pode ser julgado pelas leis da nossa sociedade. Para ele, o que se aplica aqui é a chamada lei da natureza. A ideia de Foster é que as leis de Newgard, as nossas leis, partem do princípio de que vivemos juntos em sociedade. Dentro daquela caverna, essa premissa deixou de existir. A única lei que importava era a sobrevivência. Ele defende que os homens voltaram a um estado de natureza, onde as regras da civilização perdem toda a força. Portanto, na visão de Foster, os homens não estavam a violar a lei de Newgard. Eles estavam, na verdade, a criar uma nova lei, a lei da caverna. Um novo contrato social nascido da mais pura necessidade para uma sociedade horrível e temporária. E segundo essa lei, o que eles fizeram foi legítimo. E mesmo que essa ideia da lei da natureza não seja aceite, Foster tem uma segunda carta na manga. Ele compara a situação à legítima defesa. A lei proíbe matar, mas abre uma exceção quando é para se defender, porque se entende que uma pessoa em perigo de vida fará o que for preciso para sobreviver, não importa o que a lei diga. Da mesma forma, nenhuma lei no mundo poderia ter impedido aqueles homens de fazer o que fizeram. Por isso, com base nestes 2 argumentos, a lei da natureza e o propósito da lei, a conclusão de Foster é clara e direta. Os exploradores não cometeram crime nenhum, são inocentes. O próximo juiz, Tetting, é talvez aquele com quem mais gente se identifica. Ele é a personificação do conflito. Não consegue aceitar nem a lógica fria de Truepenny, nem os argumentos filosóficos de Foster. Ele está simplesmente atormentado pela dúvida.
O juiz Tetting basicamente desmonta a teoria de Foster com uma série de perguntas muito pertinentes. Ele aponta as falhas. Se eles estavam sobre uma nova lei, quando é que ela começou a valer? E como é que um tribunal da nossa sociedade pode julgar um caso com base numa lei hipotética de uma caverna? E talvez o mais importante, o facto de Wetmore ter desistido do acordo não muda tudo? Tetting só encontra mais perguntas, nenhuma resposta. Esta citação dele resume na perfeição o dilema. Ele sente a tragédia da situação, a simpatia pelos homens, mas ao mesmo tempo sente repulsa pelo ato que cometeram. A razão e a emoção estão em guerra. Ele não encontra nenhum princípio legal sólido para resolver isto. E aqui temos uma reviravolta dramática. O juiz Tetting declara-se incapaz de decidir. Esmagado pelo peso do caso, ele retira-se da votação, o que deixa o tribunal numa situação ainda mais complicada. A abstenção de Tetting deixa o destino dos exploradores por um fio. Com o tribunal dividido, o resultado final depende agora dos 2 juízes que faltam. E o resultado final é um impasse. O juiz Keane, muito parecido com Trupani, vota culpado, defendendo que o papel do juiz é aplicar a lei, não fazer julgamentos morais. Por outro lado, o juiz Handy diz que a lei deve ser flexível e refletir o bom senso e a opinião pública, que era maioritariamente a favor dos exploradores. Por isso, ele vota inocente. E com isto, o tribunal fica perfeitamente dividido. 2 votos a favor da condenação, 2 votos pela absolvição. Ora, segundo as regras processuais, quando um tribunal de recurso empata, a decisão do tribunal inferior é que prevalece. Não há uma maioria para anular o verdito original de culpa. E assim, a consequência deste impasse jurídico é a mais severa de todas. Por causa da incapacidade do sistema legal em chegar a um consenso, os 4 sobreviventes são condenados a morrer na forca. O caso não termina com uma resposta, mas sim com esta pergunta. Deixa-nos a pensar sobre o propósito último da lei. Será que ela deve ser um conjunto de regras rígidas para seguir cegamente, ou é uma ferramenta para alcançar a justiça, flexível o suficiente para lidar com as realidades mais sombrias da condição humana? A decisão, no fundo, fica para cada um de nós.